Isso é para o pastor que já está com 27 anos de ministério, não é para quem nem entrou ainda. Primeira lição é essa. Mas falando sério com você, eu penso assim, está errado as regras? Não, não estão erradas. Eu acho que o concílio tem que ser pesado mesmo. Eu sou contra concílio que pega leve. Para mim, o camarada tem que mostrar que tem um mínimo de noção de Bíblia, um mínimo, tá? Agora, o que eu entendo também é de que nos concílios, o lado da vida do camarada, ela é colocada de lado. Por exemplo, eu acho que pouco pergunta para o camarada assim: você deve alguém? Você já levou alguém? Cadê a tua esposa? Eu vou conversar com a tua esposa no outro sábado, daqui a pouco eu volto. Porque eu vou perguntar para a mulher desse cara: se você acha que teu marido tem chamado mesmo? E se a esposa falar para mim: acho que não, você está reprovado. Eu vou conversar com os teus filhos. Eu quero saber quem é você. Se um filho teu falar assim: está reprovado, é a minha posição. Outra coisa, eu sou contra o pastor sair de um concílio e pastorear a igreja. Em minha opinião, o pastor precisa estar aos pés de alguém mais experiente durante um período da vida dele. O estagiário, eu acho. Porque uma coisa é a teoria que você tem no concílio, outra coisa é você estar no meio do povo. Eu te garanto que isso aqui é muito diferente do concílio. Quando eu saí do seminário, eu fiz 1 ano de evangelismo e missões numa aula dentro do seminário com um professor americano. E ele ensinou para a gente o seguinte: a evangelizar. Olha só a técnica do evangelismo que ele passou para a gente. Que você deve parar uma pessoa na rua e, para não importunar a pessoa tomando o tempo dela, você vai fazer a seguinte pergunta: olha, eu queria falar de Jesus. Você pode me dar o seu endereço, porque eu vou jantar com você hoje e te falo de Jesus? Eu falei: claro, é isso que falta. Fui para o Bom Retiro com 8 pessoas, parava as pessoas na rua e disse: olha, eu não quero te importunar falando de Jesus. Você pode me dar o seu endereço, que hoje eu vou jantar na tua casa e te falar de Jesus? Eu ouvi várias vezes a seguinte frase: você é doido, cara? E aí eu percebi que essa técnica do seminário, da sala de aula, não funcionava na rua. Eu achei que minha primeira série de conferências, aqueles 8 membros, sumiriam de tanta gente que se converteria. 2 meses depois eu fiz uma série de conferências naquela garagem e foram 2 dos 8 membros. Estava eu, o pastor convidado e 4 pessoas. Eu achei que lotaria aquela garagem. Eu aprendi de novo que uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Então, hoje eu entendo que necessariamente é uma calamidade entregar uma igreja do tamanho dessa alguém que acabou de se formar. Esse alguém tem que estar aprendendo aos pés de um outro alguém, né? Outra coisa, eu acho que quem está começando tem que começar em igreja pequena, congregação, ponto de pregação, para aprender a descascar a batata. É a experiência que faz a gente pegar a canja. Então, se eu pudesse hoje mudar alguma coisa na ordem dos pastores, apesar de eu ser segundo vice-presidente, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria já a partir da estrutura de um concílio. Entendo que a vida do candidato é às vezes mais importante do que a sua condição de algum ponto de teologia. Por exemplo, dom de línguas. Fala tudo. Eu não sei. Me perguntaram isso no meu concílio. E aí, Carlos, se um dia a tua igreja fala em línguas, você vai fazer: eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Nunca passei por isso. Talvez eu procure um pastor mais experiente para me orientar nesse dia. Por isso, acho que a gente tem que começar a mudar por aí. E também mostrar aos pastores que igreja não é salário, né? Tem que mudar essa estrutura mesmo. Eu acho que está errado alguns pontos. E para isso, esse concílio não pode ser só de 2 ou 3 horas. Talvez seja o dia inteiro. O dia inteiro. Eu quero ouvir tua esposa
Se eu perceber que você ameaçou ela em casa, eu sou psicólogo, cara, eu sei que você vai precisar ameaçar ela. Irmã, eu tenho certeza que pelo teu olho. Imagine eu falar, qual é o nome da sua esposa? Cíntia. Cíntia, por um acaso o seu marido te ameaçou? Não. Ameaçou. Está fora. Está fora. Nós aprovamos o candidato porque ele devia 11 cheques predatados para a faculdade teológica. Eu me lembro que eu disse para ele, cara, você deve 11 cheques predatados para a teológica, você não pensa em mim. Não, um dia eu vou soltar isso. Um dia, em nome de Jesus, eu vou soltar esses 11 cheques. Eu fiz uma proposta, então a minha proposta é que até enquanto você não saldar esses 11 cheques, você não é ordenado. Passou? O cara está com uma tuxa no estacionamento da igreja. Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, irmão, fica em pé, diga o seu nome para eu te conhecer. Oi, Sônia. Bruna, fica em pé. Já li várias vezes na Bíblia que Deus, ele, em algum tempo, ele levantava alguém da igreja para falar algo para a igreja ou para corrigir. E é certo, um membro de uma igreja levantar, no momento de uma pregação, interromper a mensagem que está sendo pregada. E é errado ou correto? Às vezes eu me preocupo com isso e gostaria de entender. Pode citar, Bruno, pode citar, irmão. Qualquer coisa pública que desonre a igreja é errado. Vou repetir para a irmã. Qualquer coisa pública que desonre a igreja é errado. Problemas de família, de igreja, devem ser resolvidos a portas fechadas. Ponto. Se em algum culto um pastor perdeu o limite, ou algum irmão perdeu o limite, está errado. Ambos, ou quem fez, está errado. Agora, se aconteceu, esses também têm que ser modelo e chegar no domingo seguinte na igreja, eu quero pedir perdão à igreja, porque eu achei errado, falando na hora errada. Bom, porque nós somos passíveis de erros, vocês concordam ou não? Qualquer um de nós podemos errar. Porém, temos que também a humildade de falar, erramos. Ok? A igreja é santa, irmão. Para mim isso aqui é santo. Eu não estou dentro da igreja, eu acho que nada vai me atingir. Eu sinto a presença de Deus, eu senti a presença de Deus ontem nesse lugar. Deus está aqui. Creio nisso. Aqui não é para lavar roupa suja, aqui é para adorar. Culto é para adorar a Deus. Eu não gosto nem de assembleia, porque eu acho que em assembleia às vezes a gente faz coisas que não tem que fazer. Isso aqui é para adoração. Se você não pode, lá na nossa igreja, eu digo para o pessoal, se você não pode assistir o culto todo, passe meia hora para assistir o culto, tá? Pega a parte do louvor, pega a mensagem. Mas se você está aqui dentro, esse ambiente é para adorar, não é para lavar roupa suja. O pastor não tem que lavar roupa suja. O pastor está ali para pregar. O povo está aqui para adorar. Tem roupa suja? Claro que tem, a gente sabe que tem. Vai para uma porta fechada. Tranca ela. Vamos lavar roupa suja agora? É aqui. Tá bom? Pode acontecer? Pode, mas está errado. Quem fez, está errado. Há uma questão
questão de psicologia que a gente trabalha, que eu acho muito importante. Às vezes você está certo, mas a maneira como você age te torna errado. Às vezes a mãe está certa em bater no filho, mas como ela bate, torna ela errada. Entendeu? Então ora para eu não vir para cá não. E quem fizer isso está na roça comigo. Eu demiti um pastor, eu comentei com o Brasil, eu demiti um pastor na minha igreja porque ele fez isso. Ele lavou roupa suja no domingo à noite. Porque eu trabalho com os meus pastores, olha, não se usa púlpito para mensagens codificadas, não se usa púlpito para dizer, tem gente aqui, fala quem é, não tem coisa que tem gente aqui não. Diz o nome da pessoa, irmão Mariquinha, aí sim, conta comigo. Mas tem gente aqui que não dizima, dá o nome. Tem gente aqui que dá o nome. E um domingo à noite, com os meus pastores, que é de missões, evangelismo, tem gente aqui que acha que a minha filha é pecadora, mas a minha filha é mais santa. Na terça-feira eu demiti. Porque sabia que aquela não era a maneira que eu queria lidar com a gente. Agora, culto é para adorar. Culto é alegria. Culto é gozo. Meu culto começa às 18h30. A escola dominical às 17h. Eu chego na igreja às 3h30, porque eu quero passar por cada ambiente da igreja. Eu quero orar antes do povo chegar. Eu quero encontrar a igreja vazia, para eu orar nela vazia. Eu quero ver o povo chegando. Eu vou nas classes orar. Eu vou lá fora, onde o pessoal atravessa. Eu vou na cozinha, vejo a irmã fazendo o café da noite. Eu quero sentir esse ambiente pulsando. Para quando o povo chegar, eu estar pulsando com o ambiente. Porque ele é alegria, culto é gozo, culto é gostoso, você explode, grita, dança, fala, aplaude. Isso é culto. Eu tenho que voltar para casa dizendo, eu quero mais, que pena que acabou o culto, né? Graças a Deus. Não. Bom, se você lava roupa suja da sua casa, o culto está errado. Mais alguma pergunta? Não? Pois não, irmã, fica em pé. Seu nome, cara. Pastor, o que o pastor acha de pastora está assumindo o culto? Irmã, eu não sei o que falar. Você agora fez uma pergunta que eu não tenho bases, convicções para isso, porque como pastor eu falo, 80% do meu grupo de liderança são mulheres. Se elas não podem liderar, elas não podem pastorear. É a minha opinião. Eu sou muito básico, eu volto a dizer, para mim branco é branco, preto é preto, 2 2 são 4. Então se eu tenho 80% do meu ministério são formados por mulheres, por que elas não podem pastorear? Mas tem o outro lado, que é o lado psicológico. Como pastor eu te digo, como psicólogo eu te digo, uma mulher não tem estrutura para suportar um culto. Entendeu? Então hoje eu diria assim, para ser uma auxiliar, eu admito mais a hipótese. Tem um pastor titular, aquela irmã é uma auxiliar. Talvez seja até uma estratégia aí. Mas para ser a titular, eu ainda tenho algumas restrições. Tá bom? Pode sentar. Não faz que nem a Bruna, não. A Bruna não ouve ninguém. Ela que manda, entendeu? Pode sentar. Tá vendo? O que é obediência, Bruna? Pediu para sentar. Ora para eu vir para cá. Irmã, tira outra pergunta. Fica em pé e faça. Se é errado? É errado, eu estou errando fazer isso ou não? Vai depender da autorização do teu pastor. Se você está fazendo isso de forma independente, você está com brecha na tua vida. Agora, se o teu pastor falou, não, irmã, vai ajudar assim, você tem que gostar são bênçãos, pode ir, com a minha autorização, deixa eu colocar as mãos na cabeça da irmã para a irmã ser abençoada, aí sim, a irmã pode ir.
Porque a irmã estará com a autorização e a bênção do teu pastor. Agora, dizer, meu pastor pensa ou deixa de pensar, não é problema meu, eu vou, está com brecha. E aí você vai ser mais problema lá do que dentro. Tá? Aí você diz, mas eu não tenho pastor. Tem alguém que lidera aqui, né? Eu sei que o cara que lidera aqui é nosso servo, mas é o que lidera. É o que vocês têm na hora. Então pega a bênção dele. Certo, Braga? Já te dou a palavra, peraí. Ele está olhando para mim. Eu estou com medo dele. Estou morrendo de medo aqui dele. Eu nem sei o que vai ser depois que eu passar aqui a palavra para vocês, mas enfim. Teve proposta e acordo. Estou dentro da legalidade da Assembleia. Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, irmão, fica em pé. Sobre família, vocês não estão perguntando, né? Fale, meu querido. Eu sou estado. E na universidade eles têm alguns grupos, tá? E eles se reúnem e fazem mini cursos, né? E esses dias eu veio com algumas questões para mim a respeito dos estudos que eu participaram na minha faculdade. Tem muito a ver com a igreja, não, tá? Eu perguntei, se você sabe, você conhece a palavra, já teve na igreja, você conhece a palavra. Se você acha que o tirar não serve para você, não é o curso de diário, não vai. Aí eu fiquei pensando, eu falei que está no curso para transformar o curso. Mas eu fiquei pensando, será que eu dei a resposta que ele deu? Será que eu dei a resposta certa? Eu falei para ele não ir. Ele achava que o curso não servia para ele não ir. Eu deveria dizer para ele, não vai, como eu falei. Eu deveria dizer, vai e pregue os seus princípios, os princípios que você aprende na vida. Irmã, a sua resposta é complicada, porque assim, alguns de nós não temos estrutura para estar no mundo. Se algum de nós for conviver com o mundo, no sentido de seja luz onde você está, alguns de nós será engolido pelo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há crianças que não podem tomar certas medicações que são alérgicas a elas. Há crianças que não podem comer determinados alimentos, passam mal. E há cristãos que não podem ter algumas práticas. Há outros que você poderia falar tranquilamente, não, querido, vai lá e seja luz lá. E ele iria e seria luz lá. Então tem que analisar cada perfil de cada cristão. Eu tenho muito medo com relação a isso. Quando se inventam esses grupos lá no Corretivo, que mexem com situações perigosas, eu sempre estou no meio. Eu nem mando auxiliar, eu vou, eu quero estar lá. Às vezes eles fazem sopão 1h da manhã lá na cidade. Eu estou 1h da manhã lá. Porque eu entendo que eu sou pastor. Se acontece alguma situação improvável, eu quero estar do lado do rebanho. Porque eu sou pastor do rebanho. Satanás vai ter que passar por cima de mim antes de chegar no meu rebanho. Está certo que eu não sou nada nas mãos dele, mas eu tenho autoridade para ser. Então algumas coisas é difícil a gente falar, manda aí ou não manda aí. E outra coisa, a aparência. Nós temos que tomar muito cuidado com a aparência de santo dentro da igreja. Tem muita gente aqui quietinha, que ora, que ninguém sabe nem o nome, que tem mais autoridade espiritual do que muita gente que está no altar. Então nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente acha que é espiritual. Né? Então o que eu digo para a irmã é, põe em oração, quem conhece o seu filho é você mesma, você que sabe se ele é ou não é um homem de Deus, e é dentro desse parâmetro que você tem que julgar se deve mandá-lo ir ou não. Eu não teria a menor dúvida de dizer para você o seguinte, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha, que eu diria, vai filha, eu tenho certeza que nada vai te contaminar lá, mas o meu filho já não teria tanta segurança. Não porque ele não é homem de Deus, mas ele é tão bondoso, ele é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não tem maldade. E eu acho que pessoas que não têm maldade são presas fáceis. Entende? Todos nós temos que ter uma pitadinha de maldade para dar uma... Sabe você põe uma pitadinha de sal para deixar o tempero gostoso? Ser bondoso demais é complicado. Eu não sou bondoso, eu não sou nada bondoso, para falar a verdade. Se alguém me pede dinheiro, fala, para que você quer?
Eu paro em Farol, por exemplo, doutor, pastor, moço, dá um dinheiro, dá um